Ok, estamos de volta então para a nossa segunda parte, a parte 2 da nossa aula de número 5. Só relembrando aqui bem rapidamente, deixa eu voltar aqui um slide. Nós vimos que Paulo faz uma comparação de ensinos, de doutrinas, com cada parte da armadura do soldado romano. Para cada parte, para cada item dessa armadura, Paulo faz comparação com o ensino e nomeia esse ensino, essa doutrina, para que nós possamos compreender, ok? Vimos então que essa batalha é uma batalha espiritual, ela não é travada no meio físico, o meio espiritual também não é místico e que Satanás usa do engano para nos atingir, ok? Vamos lá, vamos para frente. Assim, interpretaremos a identificação de Paulo de cada arma espiritual a uma peça correspondente da armadura do soldado romano, como significativo, no sentido de que é um capacete por uma razão, a saber, para proteger a mente, como um capacete físico protege a nossa cabeça. Desta perspectiva, comparar a verdade com a função do cinto na armadura do soldado romano é também apropriado, mesmo que isso leve a analogia de Paulo longe demais, enquanto guardarmos em mente que estas são armas intelectuais nos dadas para lutarmos com argumentos intelectuais do diabo, estaremos trabalhando dentro dos limites do texto. Então, para nós não sairmos do texto, nós não podemos imaginar algo fora do texto. Aquilo que Paulo está explicando são ensinos, são doutrinas, quer dizer, ensinos vindos da parte de Deus. Se ele faz uma analogia a respeito do capacete, porque o capacete protege a cabeça, e ele faz essa analogia porque esse capacete, né, espiritual protegeria a nossa mente. Então a gente não pode fugir daquilo que Paulo quer explicar, ok? Vamos adiante. Paulo menciona duas peças da armadura no verso 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, com a couraça da justiça no lugar. Iremos discutir o cinto da verdade nessa aula e reservar a couraça da justiça para a próxima, porque tem vários assuntos para serem tratados, né? E são itens, a aula ficaria muito extensa, teria muita informação para a gente trabalhar numa aula só. Então vamos lá. Paulo diz que a verdade é como um cinto, e na armadura do soldado romano é o cinto que sustenta o resto dos itens no lugar. Da mesma forma, a verdade sustenta tudo que a nossa caminhada cristã, tudo em nossa caminhada cristã, e portanto ela é suprema. Sem a verdade revelada a nós por Deus na Escritura, não haveria justiça, paz, fé e salvação para nos vestirmos delas, né? Sem a verdade nos revelada por Deus, na Escritura, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não existiria. Então, notem, se nós não tivéssemos a revelação de Deus, não portássemos a verdade vinda de Deus, todas as outras coisas não existiriam para a gente, não fariam sentido. Porque essas coisas, elas só existem, essas informações só existem porque Deus comunicou a sua verdade para cada um de nós. Então, quando Paulo compara o cinto com a verdade, é porque diversas armas estão ligadas, estão presas ao cinto. O cinto não só protegia a região da cintura do soldado, como ali ele guardava a espada, uma faca, enfim, vários outros acessórios eram presos pelo cinto, dependiam do cinto. Então o cristão depende da verdade para que os outros acessórios, assim nos dados, vamos chamar assim, fazer essa comparação, para que esses outros acessórios permaneçam firmes, ok? Vamos lá, continuando. Agora, o que entendemos por verdade? Jesus diz:
se vocês permanecerem firmes no meu ensino, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, 31 e 32. Você conhecerá a verdade somente se permanecer firme ao ensino. No grego, a palavra logos é igual palavra, raciocínio, doutrina. De quem? De Jesus. Contrária à opinião de muitas pessoas, a força de um cristão não reside na experiência, na oração ou comunhão, mas na verdade, isto é, nos princípios e doutrinas bíblicas ensinadas pela Escritura. Sem verdade, não podemos nem mesmo definir, e desta forma não podemos vestir as outras peças da nossa armadura, tais como justiça, fé e salvação. Como um cristão, sua prioridade deve ser adquirir conhecimento da verdade, visto que Deus nos revela a verdade através das palavras da Escritura. Você deve buscar estudo bíblico e teológico para construir o fundamento de sua vida espiritual. Olha que importante o que nos está sendo revelado aqui. Vamos por partes, vamos entender isso. Deus abre os nossos olhos, nos ilumina, nos dá entendimento da palavra. A palavra de Deus contém a verdade. A palavra de Deus é a verdade de Deus comunicada a nós. Se nós não buscarmos conhecimento vindo de Deus na sua palavra, nós não sabemos como comportar, nós não sabemos como agir, nós não sabemos o que fazer, muito menos nós vamos tomar posse e vestirmos uma armadura que nós não tomamos conhecimento que ela existe. Concordam comigo? Como a verdade é importante, nós temos um compromisso com a verdade. Jesus diz que esse compromisso é tão importante. Olha só as palavras de Jesus. Jesus diz assim, lá em João 8, 31, 32. Se vocês permanecerem firmes no meu ensino, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, discípulo de Jesus não é quem simplesmente fala que é discípulo de Jesus, mas quem permanece nos ensinos de Jesus, quem leva a sério, quem anda pelos ensinos de Jesus. Esse é discípulo de Jesus. Esse é seguidor de Jesus. Então, nós não podemos tomar posse de nada que Deus tem preparado para nós sem nós conhecermos que Deus tem preparado isso para nós. Ok? Vamos lá, vamos adiante. E interessante é que aqui no finalzinho ele diz assim: como um cristão, eu e você, ele está dizendo isso para nós, como cristãos, a nossa prioridade, a minha prioridade, deve ser adquirir conhecimento da verdade. Você quer ser um melhor cristão? Você quer orar melhor, como convém? Você quer ter experiências com Deus? Você quer ter uma comunhão maior com o Senhor? Busque a verdade, busque conhecimento da verdade. Visto que, olha que importante, Deus nos revela a verdade através das palavras da Escritura. Quer conhecer a verdade de Deus? Vai para a Bíblia, vai para a Escritura, vai para a palavra. Você deve buscar estudos bíblicos e teológicos para construir o fundamento de sua vida espiritual. Alicerce, meu irmão, minha irmã, base para a nossa vida cristã, fundamento para a nossa vida cristã. Conhecermos a verdade, conhecermos a vontade de Deus que está explícita, revelada na sua palavra. Deus é tão bom que nos deu a sua palavra e nos deu o poder vindo do alto para nos iluminar e para nós entendermos a sua palavra. Olha como Deus é bom, como ele faz a obra por completo. Nós não só temos a palavra, que seria para nós, sem a iluminação do Senhor, insuficiente, porque a gente não ia ter capacidade de discerni-la espiritualmente.
nós íamos compreendê-la como um livro histórico, simplesmente, né? Mas porque Deus age em nós, porque Deus abre os nossos olhos, nós então somos iluminados e passamos a compreender a palavra do Senhor. Você quer orar melhor? Você quer ter mais comunhão com Deus? Você quer ter mais experiência com Deus? Busque conhecimento da verdade de Deus que está na palavra do Senhor. Você vai ver como isso vai acrescentar a sua vida. Vamos lá, vamos adiante. Jesus diz que o conhecimento da verdade libertará você. Você não vai mais ser refém do engano. Olha que interessante, como tem tudo a ver. Satanás é o enganador. Nós estudamos semana passada sobre o engano de Satanás, o enganador que é Satanás, não é? Nós estudamos isso. Ele quer nos enganar, nos levar na conversa, nos passar para trás, nos fazer de bobos e quer nos afastar do caminho do Senhor, ou seja, do conhecimento da verdade. Mas quando Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar você, é exatamente sobre isso que Jesus está falando. Você não vai mais ser escravo de Satanás. Você pode ser tentado, você pode ser atacado, ele pode atormentar você, mas você é liberto da ação de Satanás, porque você tem o conhecimento da verdade e você pode rechaçar qualquer coisa contrária à palavra de Deus, porque é o Senhor quem te fortalece, é o Senhor quem ilumina a sua mente, o seu entendimento, e você então anda pela verdade, porque o compromisso do crente, do cristão, é com a verdade e não com a mentira. À medida que crescemos em nosso conhecimento e compromisso com a verdade, nos tornamos progressivamente protegidos do engano. É o que eu acabei de falar. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Né? Paulo explica isso para nós. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, não do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus em nós, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Deus é bom nos dar gratuitamente e manda o Espírito Santo para dar entendimento para nós, para que nós possamos compreender a sua verdade. Não só nos dá gratuitamente coisas boas, como também nos dá capacidade, nos dá um espírito que vem do alto e não do mundo, para que nós entendamos a sua vontade. Enquanto o diabo mente para nós e tenta nos enganar, né? Enquanto ele faz isso, mas todavia, debaixo do decreto soberano de Deus, Deus enviou o Espírito Santo aos nossos corações para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Olha que maravilha! Embora Satanás tente nos enganar, nos enredar, nos laçar com mentiras, Deus nos dá o Espírito Santo, que fala ao nosso coração. Um pastor uma vez disse que Satanás pode soprar os nossos ouvidos, mas o Espírito Santo de Deus fala no nosso coração. Nós entendemos, nós sabemos quando é Deus falando, porque as ovelhas conhecem a voz do seu bom pastor. Então Satanás pode falar à vontade, você não vai dar ouvidos para o engano, porque nós temos o Espírito Santo de Deus no nosso coração, que age no nosso entendimento, nos dando inteligência, nos dando intelecto para entender a vontade de Deus e também discernir as mentiras, as ciladas de Satanás. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Deus nos envia o Espírito Santo. Satanás tenta nos enganar, tenta atrapalhar, tenta dissuadir a nossa mente, mas Deus enviou o Espírito Santo aos nossos corações para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Glórias a Deus. Como Pedro diz, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do nosso conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude.
2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Olha que bênção, irmãos, que maravilha, que cuidado do Senhor por cada um de nós, que cuidado do Senhor para com a sua igreja. E não para por aí, olha só, continua no texto. Deus já nos deu tudo o que necessitamos para a vida, mas é por meio do nosso conhecimento dele mesmo, que vem dele, é um conhecimento que nós temos a respeito dele, que vem dele mesmo. Esse conhecimento, né, que suas provisões são aplicadas a nós. Tal conhecimento é encontrado somente na Escritura, e é o Espírito Santo quem soberanamente nos concede compreensão e assentimento para tal conhecimento. Irmãos, quando nós nos deparamos com esse texto, nós ficamos, olha, eu posso dizer por mim, eu fico maravilhado com o cuidado de Deus para conosco. A bênção que é o cuidado do Senhor sobre a nossa vida. Olha só, Satanás tenta nos enganar, mas Deus dá iluminação. Satanás tenta atrapalhar a nossa visão, nos cegar, mas Deus abre os nossos olhos. Satanás tenta nos perverter, tirar o entendimento da palavra, mas Deus nos ilumina e nos dá o intelecto para compreendermos, discernirmos a sua palavra. Que maravilha! E Ele nos dá tudo para que nós possamos viver e viver bem em segurança. Por que muitas vezes nós parece que deixamos isso de lado, deixamos de buscar esse conhecimento da parte de Deus? Estamos tão preocupados com tantas coisas, ficamos correndo atrás de tantas coisas, ouvimos tantas coisas, né? A moda coaching, é coaching para tudo, é treinador para tudo. E nós nos esquecemos de buscar na fonte mais precisa e segura que existe. As Escrituras Sagradas, a Bíblia, a Palavra de Deus. E o texto que nós acabamos de ler diz que, olha, essas provisões de Deus são aplicadas a nós, e tal conhecimento é encontrado somente na Escritura. E é o Espírito Santo que soberanamente nos concede compreensão e assentimento para tal conhecimento. Como é bom saber que nós somos cuidados e iluminados pelo Senhor, que nós temos um compromisso com a verdade, porque Deus plantou a semente da verdade em nós através da sua palavra, e nós então somos guardados, protegidos por Ele. Vamos aqui para o último slide. Muitos cristãos professos creem na mentira de que o espiritual é irracional e que o intelectual não é espiritual. Olha, irmãos, isso é uma mentira do diabo, tá? Parece que você tem que acreditar que a razão, ela não tem nada a ver com o que é espiritual. Bobagem isso. Deus nos chama para usarmos aquilo que Ele mesmo nos dotou. Nós temos o intelecto, nós temos a capacidade de pensar, de raciocinar. E isso não é dom de Satanás, é dom de Deus. E Satanás quer enganar você dizendo que isso aí não é espiritual, que o intelectual não é espiritual, que espiritualidade e racionalidade são mutuamente exclusivos. É uma coisa para cá, outra coisa para lá. Não se envolvem uma coisa e outra. Bobagem, isso é mentira. Mas visto que armas poderosas em Deus nos foram dadas para destruir argumentos e para levarmos cativo todo pensamento, você não se tornará mais espiritual ignorando a natureza intelectual essencial da fé bíblica e da vida. Antes, ignorar o intelectual é parar completamente de resistir ao diabo e aos seus enganos, e assim descartando tudo das suas armas poderosas em Deus. Você se tornará completamente não espiritual de acordo com os padrões bíblicos. Queridos, se nós entendermos que
a nossa racionalidade, o nosso intelecto, ele não faz parte da espiritualidade, nós estamos então dizendo que o que Deus faz, a iluminação que Deus nos dá para compreendermos a palavra, para aprendermos a usar, a discernir cada um dos itens da armadura, não servem para nada, porque nós não precisamos compreender isso, porque a luta espiritual não tem nada a ver com o entendimento. Então a gente não precisa entender, a gente inclusive nós estamos perdendo tempo aqui nessa manhã de domingo estudando isso, porque o intelecto não tem nada a ver, né? Se a gente acreditar dessa forma, nós estamos, na verdade, nos afastando dos ensinos de Deus. Porque se ele ensina, é porque ele mesmo nos dotou de capacidade de compreensão. E se nós compreendermos e buscamos na palavra cada vez mais conhecimento, é para quê? É para nos fortalecermos e buscarmos cada vez mais conhecimento na palavra do Senhor. É simples assim. Simples assim. Então vamos entender de um modo bem prático. Queridos, nossa batalha não é contra a carne, contra sangue. Ela não é física, não é uma luta física onde a gente emprega força. Ela é uma batalha espiritual. Até aí está tudo tranquilo. Só que nós precisamos tirar da nossa cabeça que a nossa batalha não é mística. A nossa batalha é uma batalha espiritual e intelectual. Por isso que Deus nos dá entendimento, para nós resistirmos às ciladas, aos enganos de Satanás. O cinturão da verdade, que é a base de toda a nossa armadura, ela é importantíssima, ela é soberana, como nós estudamos aqui hoje. Dela dependem uma série de outros utensílios da armadura. Ela é que nos cinge, ela é que nos rodeia, nos guarda, e é onde nós podemos ancorar outras armas que nós vamos usar ao longo da batalha. Então eu quero que fique bem claro para você uma coisa: Satanás tem um compromisso com o engano, com a mentira. Ele é mentiroso e trapaceiro desde o início. Ele é o pai da mentira, é assim que ele é chamado na palavra de Deus, pai da mentira. Mas nós, cristãos, servos do Senhor Jesus, somos chamados e resgatados pelo Senhor para termos um compromisso com a verdade e com a palavra do Senhor. A verdade do Senhor está na palavra do Senhor. Nós somos chamados para ter um compromisso. E eu queria colocar um videozinho agora no final, no encerramento, uma meditação bem rápida, 2 minutos e alguma coisa, do pastor Hernandes, que vai falar a respeito de um compromisso que nós temos com a verdade e que está tão presente nos nossos dias atuais e que Satanás usa para nos afastar da verdade e a gente não percebe. Você já ouviu falar em fake news? Você já teve a péssima experiência de receber uma fake news? Ou uma experiência pior ainda, de, às vezes, inocentemente compartilhar uma notícia falsa, uma fake news? Vamos ver esse vídeo e vamos pensar nele um pouquinho, no nosso compromisso com a verdade. Vamos lá. Com o advento da internet, um fenômeno tem transtornado o mundo das comunicações. É o fake news, onde se espalham falsas notícias. E esse fenômeno tem influenciado decisivamente no resultado de eleições, como no caso dos Estados Unidos, aqui no Brasil. E isso é um grande problema porque muitas vezes as informações que as pessoas estão recebendo não são verdadeiras, são falsas, são distorcidas, são exageradas. Isso macula a honra das pessoas, isso leva a uma falsa compreensão da realidade, isso patrocina a mentira. A mentira é nociva, é devastadora.
A origem da mentira é extremamente grave porque o diabo é o pai da mentira. A Bíblia diz que nós devemos deixar a mentira e falar a verdade. Nós não podemos ser nem fontes da mentira, nem instrumentos para espalhar mentiras. Portanto, devemos ser cautelosos ao recebermos uma notícia pelas redes sociais, não multiplicarmos essa notícia, espalhando-a sem antes conferir se esse fato que estamos informando e distribuindo de fato é verdadeiro. Nós não podemos contribuir para que a verdade seja maquiada, para que a mentira seja promovida, porque a mentira sempre promove uma causa negativa e devastadora. Você não foi chamado para ser um agente da mentira. Você foi chamado para proclamar a verdade, para viver a verdade, para promover a verdade. A verdade enobrece, a verdade enriquece, a verdade abençoa, a verdade é necessária. É hora de todos nós nos unirmos contra fake news. É hora de todos nós levantarmos o estandarte da verdade. Ok, queridos. Espero que você tenha aproveitado bastante essa aula, que os textos tenham falado ao seu coração. Se ficou alguma dúvida, quer fazer algum comentário, vamos participar. Fala aí no grupo, coloca, o comentário aí no grupo, a gente bate aquele papo e isso ajuda muito a gente a preparar as aulas, a preparar os estudos, ok? A gente sabe se na sala de aula a gente consegue ter esse retorno mais facilmente, porque a gente está ali um olhando no rosto do outro, e a gente já consegue perceber se há dúvidas ou não. Dá para a gente cutucar um irmão ou outro, mas aqui de maneira virtual não tem como a gente ter esse contato se não for lá pelo grupo. Então participe, coloque lá o seu comentário, sua dúvida, o espaço existe para isso mesmo, ok? Vamos orar para nós encerrarmos? Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por momentos tão preciosos e informações tão preciosas da Tua Palavra sobre a nossa vida, tantos benefícios, ó Deus, que o Senhor tem para nos dar, já tem, ó Deus, colocado à nossa disposição. Obrigado, Pai, porque nesta manhã nós pudemos compreender um pouco mais deles, aprender da Tua doutrina, do Teu ensino. Pai, nos ajuda, Senhor, a colocarmos em prática tudo aquilo que nós estudamos nesta manhã, principalmente, ó Deus, que nós aprendamos, Pai, que nós devemos buscar cada vez mais orientação do Senhor, orientação do Teu Santo Espírito e conhecimento da Tua Palavra. Senhor, muito obrigado pela iluminação do Teu Santo Espírito sobre a nossa vida. Fica conosco, Deus, nos guarda, nos livra de todo mal e nos dá, Senhor, um domingo abençoado na Tua presença. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Até logo mais à noite no culto, onde nós estaremos adorando o Senhor. Até lá. Deus abençoe.